Pessoal do terceiro ano, sejam bem-vindos. Olha só, como eu falei para vocês na aula passada, a gente vai estar vendo agora questões mais voltadas para o Enem, né? Pensando no Enem. E aí, cada aula da gente eu vou estar trazendo alguma temática, vou estar resolvendo algumas questões com vocês. E na aula passada a gente começou a falar sobre cartografia, né? De forma bem geral. E aí eu pensei, né, na melhor forma de como eu poderia estar fazendo isso com vocês. E aí para a aula de hoje eu fiz o seguinte, selecionei algumas questões sobre cartografia e aí vou resolver ela com vocês, né? E à medida que eu for resolvendo as questões, eu vou explicando e falando algo sobre o assunto, porque como já é coisa que vocês já viram, então eu não vou estar aqui explicando o conteúdo todo novamente, né? A gente vai estar resolvendo as questões e relembrando algumas coisas, aquilo que é mais assim recorrente que cai nas provas, tá certo? Então, eu trago aqui essa primeira questão, que é da Universidade Estadual do Ceará, e é uma questão assim simples e ao mesmo tempo com algumas casquinhas de bananas. Como funciona? Vamos lá. A questão diz o seguinte: rochas, relevo e solos são temas respectivos dos seguintes mapas. É uma questão simples, porque está falando, né, de mapas temáticos, mas aí você necessariamente teria que saber que tipo de mapa iria representar aqui, não é? As rochas, o relevo, que são as formas da superfície, e o solo, né? Então, para isso, vocês teriam que ter noção de mapas temáticos. Eu falei para vocês na aula passada o que seria mapas temáticos, né? Que eles servem para representar alguma coisa, seja o relevo, seja a vegetação, seja uma cidade, enfim. Então, aqui, a resposta correta dessa alternativa é a letra D. Por quê? Geológico, geologia vai remeter à rocha. Tá, gente? Então, a geologia aqui, que estuda a evolução da superfície terrestre, né, com base principalmente na datação das rochas, essa é a primeira questão. Você sabendo essa primeira questão, você já eliminaria todas as outras. Veja que interessante, porque pedológico não é, né, que pedológico está relacionado ao solo, tá? Litológico também não é, certo? Litológico aqui, na verdade, é uma pegadinha, tá? Litológico quer dizer tipo de rocha, mas aqui o mapa, né, um mapa geológico, de uma forma geral, não está falando de um tipo específico de rocha. E geomorfologia é relevo, certo? Então, você já eliminaria de pronto aqui a alternativa A, B e C, tá? A alternativa correta é D, porque geológico está relacionado a rochas, certo? Então, é um mapa geológico. Relevo, que são as formas da superfície terrestre. Aqui eu vou precisar de um mapa geomorfológico. E, né, solo, que é um mapa pedológico, certo? Então, é uma questão simples e ao mesmo tempo nem tanto. Você precisaria saber disso. Tanto que aqui eu trouxe alguns mapas para vocês darem uma observada. Esse mapa aqui é um mapa geológico, certo? Veja, na legenda vocês conseguem ver que ele está trazendo aqui informações sobre as rochas. E aqui eu tenho um mapa de solos, tá? E aqui um mapa de relevo, né? Então, quando vocês pegarem esse material, vocês podem ir olhando com mais cuidado. Inclusive, esse mapa aqui é da Paraíba, do estado da Paraíba, tá? Mostrando o relevo do estado da Paraíba. Essa outra questão aqui da Universidade Estadual do Ceará também é interessante, porque veja o que é que ela diz. Com base nos assuntos de cartografia, assinale a alternativa correta, né? Então, nós temos aqui o seguinte: todo mapa apresenta algum tipo de distorção, porque é impossível representar com precisão absoluta a forma esférica da Terra em uma superfície plana. Sim, essa resposta está correta. Por quê?
Mapa, gente, o que é um mapa? Um mapa é uma representação do espaço. Ele está representando alguma coisa em um papel. Então, imaginem a cidade de João Pessoa, o tamanho que é a cidade de João Pessoa, e eu estar observando essa cidade em um mapa do tamanho de uma folha A4, por exemplo. Né? Então, para eu poder colocar mostrar toda a cidade de João Pessoa nesse mapa, eu tive que diminuir, né? E aí, no que eu diminuo, eu vou ter algumas distorções. Dependendo da escala do mapa, eu não vou ter muitos detalhes, tá? Então, essa resposta aqui é correta justamente por conta disso. O mapa é uma representação do espaço, mas ele não vai representar com precisão absoluta, tá? Vai ter essas distorções sim, certo? Então, vamos só ver essas outras questões aqui para vocês entenderem por que é que estão erradas. A alternativa B diz o seguinte: as escalas gráficas somente são utilizadas em mapas que apresentam muitos detalhes, como as plantas urbanas? Não. O tipo de escala, gente, nós vamos ter dois tipos de escala, que é a escala numérica, certo? Essa aqui, e a escala gráfica, que é essa aqui, semelhante a uma régua. Qualquer uma que você usar está correta, certo? Então, quando essa questão diz aqui somente são utilizadas em mapas que apresentam muitos detalhes, não necessariamente. Você pode usar tanto a escala numérica como a escala gráfica, certo? Sem problema nenhum. Então, essa questão aqui ela está errada a partir do momento que ela fala somente, né? Então, foquem nessa palavrinha aqui. E a alternativa C diz o seguinte: na representação cartográfica, a orientação cartográfica não é importante. Está errada. A orientação cartográfica ela é importante sim. Professor, e o que seria essa orientação cartográfica? É aquela rosa dos ventos, né? Não sei, eu vou mostrar ela mais à frente. Eu esqueci de colocar aqui. Mas a rosa dos ventos quando você observa lá no mapa, né? Você tem lá um símbolozinho que aponta onde diz onde é o norte, onde é o sul, os pontos cardeais. A rosa dos ventos ela vai servir especificamente para isso, para você poder se orientar no mapa, tá? Então, é um elemento obrigatório, certo? É um elemento obrigatório. Por isso que quando a questão diz aqui não é importante, por isso que ela está errada, essa alternativa. Por quê? Porque essa orientação cartográfica, a rosa dos ventos, é obrigatória, tem em qualquer mapa, tá? E a alternativa D diz o seguinte: fica a critério de quem faz um mapa o uso dos elementos básicos para sua elaboração, para sua construção. Gente, quando vocês ouvirem isso aqui, tá errado, tá? Os elementos básicos, eles são fundamentais para um mapa. O que são elementos básicos? Um título. Eu preciso de um título no mapa para eu saber o que é para mim saber o que é aquele mapa, de que é aquele mapa, se é um mapa de vegetação, se é um mapa de uma cidade, o que é o mapa? No título tem que vir dizendo, certo? Isso só como exemplo, a legenda é algo muito importante também, certo? Mas eu não vou me deter muito a isso aqui, que na aula anterior a gente já falou um pouco disso. Falando agora dessa questão, né? Que é inclusive da UFPB. Considerando a ideia de que os mapas são concebidos como instrumentos utilizados para representar o planeta Terra, é correto afirmar que... Então vamos para as questões. Os mapas têm feitos, ou melhor, os mapas feitos pelos europeus no século XVI não foram importantes. Está errado, tá, gente? Quando a gente fala aqui desses mapas dos europeus, é que quando a gente vai estudar a história da cartografia, ela tem o seu início, né? Tem um marco importante aqui no século XV, com as grandes navegações, certo? Os mapas que foram produzidos naquela época, obviamente que não tem a qualidade que os de hoje têm, mas eles não deixam de ser importantes, eles foram fundamentais, certo? Por isso que quando a questão diz aqui não foram importantes, está errado, tá? A alternativa B está correta porque diz o seguinte: com a cartografia é possível representar a realidade em um papel. A gente consegue representar essa realidade. Obviamente que com
vai haver algumas distorções, tá? Mas a gente consegue representar essa realidade, né? E as outras duas estão erradas porque os mapas, a letra C, né? Os mapas não servem como instrumento político? Mentira, ele serve sim como instrumento político. Porque ele está representando um território, está representando um lugar. Então, você tem uma visão espacial daquilo ali, certo? Dos limites dos territórios. Então, os mapas eles são importantes sim. Croquis não é uma forma de representação do espaço, também é mentira. O que é croquis? Croquis é um desenho que você faz, seja de uma planta de uma casa, seja de uma planta de um apartamento, enfim. E aqui, quando a questão diz não é uma forma de representação, é justamente aqui onde está errado. Croquis é sim uma forma de representação do espaço, certo? Bom, passando aqui para a questão 4, essa questão 4 é da Universidade Federal de Santa Catarina. Diz o seguinte: a linguagem cartográfica é essencial à geografia. Nesse âmbito, considere as afirmações a seguir. Então, nós temos aqui, né, o mapa não é uma produção do espaço, uma reprodução do espaço. Isso aqui a gente já elimina. Está errado. A gente sabe que o mapa é uma reprodução do espaço, certo? São elementos que compõem os mapas: escala, projeção cartográfica, símbolo, convenção e título. Sim. Esses são os elementos básicos, tá? Que a gente viu em uma questão anterior. Eles são essenciais, tá? Obrigatórios. E 3. A escala é a relação entre a distância ou comprimento no mapa e a distância real correspondente à área mapeada. Sim, certo? Como funciona isso, professor? Eu coloquei um esquemazinho aqui que diz o seguinte. Eu estou com uma escala numérica, certo? Essa escala numérica ela é composta por um numerador e por um denominador. O numerador é a área do mapa, tá? E o denominador é a área real. Então, digamos que eu tenho que representar a cidade de João Pessoa e ela tem uma área X, né? Mas quando eu coloco no mapa, obviamente que essa área ela vai diminuir. Certo? Então, isso aqui é a escala. A escala nada mais é do que eu ter a área do mapa, né, dividida pela área no real. Certo? Então, a escala ela serve especificamente para me dizer isso. E quando é que eu sei que uma escala é grande e que uma escala é pequena? A escala é grande quando eu dividir esse númerozinho aqui, ó. Isso aqui é uma divisão, tá, gente? Então, quando eu divido 1 por 50 mil, eu vou ter um número X. Certo? Se aqui fosse 500 mil, 600 mil, enfim, 100 mil, seria a mesma coisa. Eu dividi 1 por esse valorzinho aqui do denominador, tá? Então, o que que acontece? Quanto maior for o número, o resultado aqui dessa divisão, maior vai ser a escala e maior é o número de detalhes, tá, gente? Se isso ficou confuso, porque falar de escala é um pouco complicado mesmo, mas eu posso, nas próximas aulas, estar trazendo uma questão específica sobre isso, certo? Então, o que é que nós temos aqui, ó? Considerando as 3 assertivas, pode-se afirmar corretamente que apenas a questão 2 e 3 estão corretas, certo? Quando diz aqui que o mapa não é a reprodução do espaço, você já elimina, essa questão está errada, tá? Bom, gente, por conta do tempo aqui eu vou ter que parar agora, porque às vezes quando o vídeo passa de 15 minutos fica difícil para mim carregar no YouTube, eu não sei porquê. Mas eu vou estar sempre trazendo questões nesse sentido para vocês, para a gente ir exercitando, tá? E é isso, tá? Brigadão aí pela presença.